A paz, irmãos, sejam todos bem-vindos, graças a Deus. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus. Mateus capítulo 25. Enquanto vocês estão procurando a Bíblia, eu quero dizer sobre essa série de estudos a respeito sobre a mordomia e vida. Eu quero dizer que nós já fizemos um estudo sobre o que é mordomia. Nós também fizemos um estudo sobre mordomia do corpo. Depois nós aprendemos também sobre mordomia sobre a mente e o coração. E na última semana nós aprendemos sobre mordomia do tempo. E hoje nós estaremos falando um pouco sobre a palavra de Deus, que nos fala sobre mordomia de dons e de talentos. E esse texto nós vamos iniciarmos agora em Mateus capítulo 25, a partir do verso 24, essa palavra nos diz assim, até o 30. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. E cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. 17. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera os 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria do seu senhor. 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e que com ele ganhei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra na alegria do seu senhor. 24. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajustas onde não espalhaste. E atemorizado, eu escondi na terra o teu talento. Aqui tem o que é teu. 26. Respondendo, porém, o seu senhor disse: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tira-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá uma abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. E depois no 30 ele diz: Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger dos dentes. Amém. Até aqui está bom.
Então, esse texto da palavra de Deus, nós vamos estar falando sobre talentos e dons espirituais. Então, hoje nós estaremos aprendendo um pouco dentro da palavra de Deus. Hoje nós estaremos abordando aspectos da mordomia e da vida. Nós aprenderemos melhor sobre talentos e dons espirituais. As Escrituras Sagradas diz que Jesus usava as parábolas para explicar e tomar compreensíveis as verdades ocultas às pessoas. Uma dessas grandes verdades são os dons que Deus deu aos seus filhos. A parábola dos talentos, nós acabamos de ler agora, explica a forma como Deus deu os dons ou talentos a cada ser humano que, sendo crentes em Cristo ou não, existe uma séria responsabilidade no uso das mesmas para a causa de Deus. Então eu queria dar início aqui agora sobre o que é talento. Talento era uma moeda antiga usada pelo grego e romanos de muitíssimo valor para eles e pesava 34 quilos. Era de prata. De acordo com a escala de salários desse tempo, equivalia ao salário que recebia um trabalhador comum e correspondia ao salário de 20 anos de pagamento. Pelo alto valor desta unidade monetária, e aplicando esta definição às habilidades, dá-se a seguinte definição. São os dotes intelectuais que dão valor e distinguem a pessoa por seu entendimento e inteligência. Quando se fala de talento, significa dádiva presente. É graça especial ou habilidade para fazer alguma coisa. Então eu quero falar sobre o significado das alegorias que a palavra de Deus nos mostra. Esta parábola, lá em Mateus 25, de 14 até 30, que nós iniciamos, nos ensinam o seguinte. Primeiro, o Senhor deseja incrementar os seus bens. Chama-se de bens a tudo que faz progredir o seu reino espiritual aqui na terra. Isto é, mais fiéis em sua igreja. Segundo, o Senhor deseja provar os seus servos, isto é, seus discípulos, antes de confiar-lhes maiores responsabilidades. Os talentos representam os dons especiais do Espírito, assim também aos dons naturais que Deus dá a cada um para fazer a sua obra. 4. A quantidade. Quando o texto nos mostra ali, na parábola, que ele nos fala sobre 1, ou 2, ou 5, representa a vontade de Deus de dar a todo ser humano uma certa quantidade de dons para incentivar as suas faculdades e habilidades e proporcionando-lhes assim a oportunidade de adquirir experiência e desenvolvimento. Quinto, o homem indo longe, está se referindo sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A figura aqui, o homem que indo longe, está se referindo à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus representa então o homem nesse texto. Jesus se referia a si mesmo nessa parábola. Sexto, o Senhor da parábola dos talentos, ele ajustou contas.
está no versículo 19. Há uma grande responsabilidade que não deve ser descuidada. 7. Lá em Mateus, no versículo 21, a aprovação do Senhor, quando ele diz, muito bem, servo bom e fiel, não era proporcional ao ganho de cada um, mas, eu faço questão, mas a fidelidade demonstrada com o uso dos talentos que recebidos. Então Deus, Ele dá uma determinada quantidade para um, para outro, e Ele espera que cada um de nós desenvolvamos, né? Então eu queria comentar algo a respeito sobre isso aqui, que é muito importante, sobre uma jovem, a Bíblia nos mostra, por nome Salomé. Isso está em Mateus capítulo 14, vocês podem ler depois, vocês podem ler sobre esses dons naturais, que são aqueles que nascem com a pessoa e que se transformam em vocações inativas. Então eu quero contar aqui a história dessa parte aqui. Havia uma jovem, talvez de 15 a 16 anos, que sabia dançar muito bem. Segundo a tradição, chamava-se Salomé. Era uma princesa, filha de Herodias. Sua história encontra-se em Marcos, no capítulo 6, do 17 até o 28, ou então em Mateus, capítulo 14, do verso 1 a 12. Você deve, e nós vamos agora ver agora. Salomé tinha tudo para ser feliz e admirada. Devia ser muito bela. Tinha posição invejável, pois era filha de reis. No entanto, deixou-se levar pelos conselhos de sua mãe. A Bíblia nos conta de outras pessoas que dançaram também para glorificar a Deus. Miriam, por exemplo, foi uma dessas pessoas. A Bíblia nos mostra lá em Êxodo capítulo 15, do verso 20 até 21, e veja qual foi o motivo que a levou a dançar. Hoje, em nosso país, não temos o costume de cultuar a Deus com a dança. No entanto, podemos adorá-lo com os talentos que Ele nos confiou, tais como de cantar, ou de tocar um instrumento musical, e de recitar poemas, ou de representar, e tantos outros. Eu tenho outros textos que eu poderia colocar aqui. Outra que me destacou bem aqui também: o que você está fazendo com os talentos que o Senhor lhe confiou? É agora uma pergunta. Quantos talentos Ele lhes deu? Você sabe cantar? Toca algum instrumento musical? Sabe desenhar? Gosta de trabalhar com crianças? Quantas habilidades inatas o Senhor lhe concedeu? Não as desperdice. Aplique o que é e o que tem no serviço do Rei. Estamos se referindo a Jesus, né? Procedendo desta maneira, um dia, na prestação de contas, ouvirá desta palavra de Jesus: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra na alegria, no gozo do teu Senhor. Aqui, da palavra de Deus. Então, isso várias coisas, situações que a palavra de Deus nos mostra, vários textos que nos fala sobre talentos.
Então, eu queria dizer que talentos aqui é diferença entre ser dons espirituais. Talentos são pessoas que quando já nascem, né, e Deus já dá essa bênção. Por isso que a gente chama dons também, porque tudo que vem de Deus. Então é dom aqui. Mas a gente faz uma diferença entre ser talentos. Nós podemos ser, por exemplo, uma pessoa que já nasceu, já tem com talentos que Deus já colocou na vida de cada pessoa. Mas depois, quando essa pessoa recebe a Jesus como Senhor e Salvador, além de ter já esses talentos que Deus já deu na vida da pessoa, Deus acresce também, são dons espirituais que quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. Então, quero fazer questão de mostrar a diferença entre talentos e dons espirituais, para que as pessoas possam estar sabendo. Outra coisa que eu li aqui, que para mim foi muito importante, queria passar para vocês, conta-se que quando o evangelista Moody era bem jovem, alguém criticou os seus sermões, porque eram cheios de erros gramáticos. Eu fiz questão disso porque eu tenho dificuldade muitas vezes de expressar. E quando eu expresso, bastante erros, né? E quando peguei esse texto da palavra de Deus, me falou bastante comigo aqui, né? E disse-lhe o mau conselheiro, ele fala do mau conselheiro: você não deve falar em público. Você comete muitos erros gramáticos. É bom que você não prega nem fala nada. E era como se dissesse a ele, ao jovem pregador: será que você não está tentando usar um talento que não possui? Enterre-o. Não vale a pena. Mas Moody respondeu aquele homem que não tinha muitos conhecimentos, mas que estava fazendo o melhor que podia para o Senhor Jesus. Em seguida, perguntou-lhe o que fazia com seus conhecimentos que não os empregava na causa de Deus. Moody tornou-se um grande evangelista e levou centenas de almas a Cristo. Ele não enterrou o seu dom, desenvolveu como os servos da parábola que Jesus contou. Nós já contamos agora há pouco, sobre Mateus 25, de 14 a 30. Multiplicou o que havia recebido como bom e fiel servo. Então, amados, como nós estamos aprendendo sobre isso, eu trouxe também textos da palavra de Deus agora a respeito sobre dons espirituais. Da mesma maneira que na mordomia, nós estamos estudando sobre dons espirituais também como talentos. Esse texto da palavra de Deus nos diz assim, aqui na palavra do Senhor. Então eu queria ler aqui, em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1. Primeira Coríntios capítulo 12, diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Vós bem sabeis que vocês eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Versículo 3. Portanto, eu vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus possa dizer: Jesus é maldito, ou então é anátema, que significa. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, Deus Senhor. Senhor
senão pelo Espírito Santo. Aí no versículo 4, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito de Deus é o mesmo. 5, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. 6, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 7, mas a manifestação do Espírito Santo é dado a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito de Deus, é dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito de Deus, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Aí no versículo 11, fechando, mas um só é o mesmo Espírito que haja, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um para como quer. Então, sobre a mordomia, os dons espirituais são os instrumentos que o Senhor tem dado à sua igreja. Eu quero dizer, quando fala sua igreja, deixar bem claro, porque quando nós falamos sobre a igreja, nós estamos falando de uma maneira geral. Quando nós estamos falando aqui, particularmente, é outra coisa. Quando uma pessoa recebe a Jesus como Senhor e Salvador, ele já faz parte da igreja na área espiritual. Ele já faz parte. Mas quando nós também falamos sobre quando nós estamos aqui dentro, num lugar, né? Nós estamos sobre a igreja quando fala do local aqui. Então, através do Espírito Santo, para fazer progredir a obra de seu reino. Então, nós vamos ver aqui esses textos que nos mostram aqui. Acabamos de ler agora, o que nós acabamos de ler agora. Que esses dons do Espírito Santo são dados para o proveito de quem? É da igreja, queridos. Não é para a pessoa particular. A gente sempre precisa observar essas coisas, até mesmo quem está intercedendo. Às vezes a pessoa tem, sem perceber, sem ter conhecimentos e nem orientação, talvez alguém, por exemplo, como ter dom de línguas, por exemplo, que Deus dá para um, dá para outro, dá para outro. E a tendência das pessoas, quando fica talvez na fila, esperando uma pessoa para interceder em favor da pessoa, e a pessoa fica fazendo questão de que seja aquele irmão ou aquela irmã, porque na cabecinha dessa pessoa, ou dessa semana, dessas pessoas, elas pensam que aquele irmão, aquela irmã é mais abençoada, mais santa do que a outra. Então fica fazendo acepção para que aquele irmão ou aquela irmã ore, interceda em favor da pessoa. Nós entendemos, por exemplo, quando as irmãs e os irmãos que intercedem, às vezes quem já iniciou numa campanha, por exemplo, então a pessoa se abre com aquela que já intercedeu, né? E se abriu com a pessoa. E quando ela vai fazer a outra semana, na campanha, ela faz questão que seja aquela mesma pessoa. Por quê? Porque falando da mesma pessoa, ela vai dizer da mesma coisa. Está com dificuldade, explica a mesma coisa. Então a pessoa já entende. A gente entende, compreende isso. Mas o que a gente percebe é que não é somente isso. É sobre que às vezes a pessoa tem dons e que destaca
na frente de outra pessoa. Então a pessoa faz questão, por exemplo, quem tem dom de variedade de língua, por exemplo, aí a outra pessoa pensa que essa pessoa, por ter dons de línguas, ele é mais santo do que o outro. Ele quer orar junto com a pessoa. Em outras palavras, isso é coisas erradas. Porque nas áreas espirituais, os espíritos malignos, tanto as coisas de Deus, eles observam e olham essas coisas que acontecem. E eles percebem esses erros, essas falhas. Então, o ensino é muito importante para a gente sempre estar transmitindo, ensinando as pessoas aqui. Então, o que nós fazemos aqui? É só para a igreja inteira. O corpo é dessa maneira. No versículo 1 diz que a igreja não pode ignorar os dons, porque a carta foi escrita para a igreja e não ao indivíduo, a pessoa. É para a igreja de uma maneira geral. No versículo 2, ele está dizendo assim, o apóstolo Paulo: vocês eram dirigidos por ídolos. Os dons do Espírito Santo proclamam Jesus como Senhor. Este que é o propósito. No versículo 4, ele nos fala sobre que há dons diferentes, diversidade, que são dadas por quem? Pelo Espírito Santo. E essa palavra de Deus nos chama, no grego, é carismata. Porque eu faço questão de falar sobre isso, para ver a diferença do versículo 4, do 5 e 6, é diferente, porque a pessoa mistura as coisas. Então, no versículo 4, esses dons diferentes são chamados carismata. No versículo 5, há diferenças agora de serviços, é diferente. O que seria isso? É ministérios que são dados pelo Senhor Jesus Cristo. São variedade de serviços. Eu estou dizendo essas coisas assim, como é que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são unidos, atados, ligados entre eles. Entre eles, eles tomam decisões e tem que ser de acordo, conforme a palavra nos diz aqui. Então, no versículo 4, é o Espírito Santo que está agindo dessa maneira. Já no versículo 5, esse texto nos fala sobre essas diferenças de serviços, nos fala sobre diaconai, que nos mostra aqui que são variedade de serviços. É como se tem em Efésios capítulo 11 até o versículo 12. Quem já fez estudos aqui sobre tabernáculo, eu acho que fica mais fácil de entender o que é o tabernáculo que nós aprendemos. É uma pessoa como se fosse uma igreja, aqui, vamos dizer assim. Ele se reunia, ficava as 12, as tribos, ficava 3 tribos para lá, 3 tribos para lá, 13 tribos para lá, 13, eram 12 tribos. E depois o que acontecia? É como se fosse a igreja, lá o tabernáculo, era assim. E aquilo ficava tudo fechado, ninguém sabia o que estava acontecendo lá. É como hoje em dia a igreja, pessoas que estão na rua, eles não entram aqui, no tabernáculo, na igreja, aqui. Mas quando uma pessoa, eles querem que haja mudança, transformação na vida da pessoa, eles se aproximam para entrar no tabernáculo, aqui na igreja, que seja aqui ou em outra igreja, mas é nesse lugar. Agora, quando entra, para entrar, o tabernáculo nos mostra 4 colunas. E o que seriam as 4 colunas?
tudo que é colocado, escrito na Bíblia, tem propósito. Os 4 nos mostram sobre agora, é o Evangelho, os 4 Evangelhos. As 4 colunas são os 4 Evangelhos. Ali. O que me mostra que uma pessoa que está se aproximando para entrar no tabernáculo, na igreja, para iniciar, a primeira coisa que inicia é nos Evangelhos, nas coisas simples. E Deus aqui nos mostra dessa maneira. E a pessoa, quando recebe esse poder do Espírito Santo de Deus, começa a dar dons, esses dons dos quais nós estamos aprendendo. Agora, só o fato dessas pessoas ter dons, essas capacidade que Deus nos deu, isso não quer dizer que eles estão todos perfeitos. Eles podem ser crianças. Uma pessoa quando inicia, que recebe a Jesus como Senhor e Salvador, são crianças. Precisa desenvolver, crescer. E esse crescer no tabernáculo é na caminhada. Aí é que entra, que eu quero dizer para você, que entra no versículo 5, quando fala a diferença agora de serviço, variedade de serviços, é diaconai. Quando a gente fala diácono, é para servir, ajudar as pessoas aqui. Nós não podemos colocar uma pessoa lá na frente como sendo diácono ou diaconai para servir quando ele ainda não está apto, pronto, é um bebê, uma criança espiritual. Nós ficamos esperando que esse irmão ou irmã que recebe a Jesus, o Espírito Santo dá presente para a pessoa, dons, fala a língua, o outro pode fazer várias coisas. Porém, pode ser criança ainda, mas ainda, às vezes faz coisas erradas. São crianças. E o que precisa é ensino da palavra de Deus, para que a pessoa seja mudando, transformando. Aí ele vai na caminhada, agora ele entra na outra área, que ele entra aqui. É onde, por isso que eu estou mostrando a vocês a diferença de serviço. E essa palavra nos mostra diaconai. E essa caminhada, Deus exige mais para frente. No versículo 6, há diferenças de realizações. Poder que é dado por Deus Pai. Então essa palavra agora, no versículo 6, já muda, fala energemata. Por que coloca essas palavras diferentes? Para mostrar para nós que há diferença. Para a gente poder entender. Então, a Bíblia nos mostrava os anciãos. O que é ancião? Ancião não é dizer que uma pessoa é velho, idoso. Não é isso. Uma pessoa pode ter recebido a Jesus como Senhor e Salvador. Ele já está com 3 anos, 4 anos, mas ele ou ela já desenvolveu. Pode ser um ancião, uma anciã. Por quê? Desenvolveu, buscou a presença de Deus. Então, essas coisas que nós precisamos saber. Porque quando o pastor, a pastora, alguém coloca uma pessoa, para colocar uma pessoa em posição, uma que eu e ela, nós precisamos dessa direção de Deus. Outra, observar se esse irmão, irmãos, em que ponto que está. Se ele está pronto para entrar numa batalha. Que nem na sexta-feira eu digo, explico várias vezes. Lá em Efésios, quando nos mostra capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Só no 6º que fala é guerra, batalha. Por que só fala lá? Porque já preparou no capítulo 1, já ensinou. No capítulo 2 já mostrou outra coisa. A criança está desenvolvendo, está crescendo. Quando chega no capítulo 6 de Efésios, agora nós podemos guerrear. Eu não posso pegar uma pessoa que não conhece
não tem experiência nenhuma no capítulo 1 de Efésios, não entendeu essas coisas de Deus e colocar ele numa batalha lá no capítulo 6. É por isso que muita gente derruba. E tudo isso vem através de ensino da palavra. Então, sobre isso aqui eu queria estar passando. Eu queria, então, coloquei aqui 3 características de dons espirituais. Lembra que nós terminamos agora há pouco, nós falamos sobre talentos, né? Agora nós só estamos falando sobre dons espirituais, diferente aqui agora, né? Então tem 3 divisões aqui, para a gente aprender. Talvez muitos já aprenderam. Os dons de expressão vocal. Dons que dizem alguma coisa. O que seria esses dons que aqui estão? No versículo 10 nos fala sobre profecia. Também nos fala sobre variedade de línguas. E também nos fala interpretação de línguas. Então são três dons que são pertinentes a aquilo que diz, expressões vocais que fala sobre isso aqui. É importante porque as pessoas misturam, por exemplo, profecia, chamam uma pessoa, uma irmã, como um profeta, uma profeta. Um profeta, uma profeta não tem nada a ver com essa profecia. Quando a Bíblia nos mostra sobre dom de profecia, é outra coisa. Só tem 3 situações dentro de uma profecia. Quem tem dom de profecia. Para quê? Para identificar, alegrar a pessoa, animar, estender, fazer coisas grandes para as pessoas. A pessoa está desanimada, Deus faz uso dessa pessoa que tem esse dom e transmite palavras para levantar essa pessoa que está caída, É diferente de ser profeta. Para ser profeta exige, além de ter os dons de Deus, ainda vai ter os ministérios lá na frente com Jesus Cristo, para depois Deus colocar ele como profeta ou a profeta aqui. Então, esses 3 características de dons, eu só estou falando da primeira aqui, que fala sobre aqueles que dizem a profecia, variedade de língua e a interpretação de línguas. No segundo, nos mostra dons de poder, aqueles que agem, né? Dons que fazem alguma coisa. Por exemplo, o dom de fé. É um dom da fé, é diferente da fé que é somente para a pessoa receber Jesus como Senhor e Salvador. Essa fé é diferente. Esse dom da fé é fé que faz com que o irmão, a irmã que tem esse dom, acontece na vida através da fé, por causa da palavra de Deus e de outras situações. Também nos mostra sobre operações de milagres que acontecem. Tem irmãos e irmãs que têm esse dom de operação de milagres. E aqueles que têm dons de curas. Eu faço questão porque há muito tempo, há muitos anos atrás, para mim, eu misturava a mesma coisa, milagre com cura, e acho que a maioria pensa dessa maneira. É diferente. Milagre é uma coisa e cura é outra coisa. Então, quando a gente faz um ensino da palavra de Deus, a gente entra em detalhe. É muito bom, porque a gente pode ajudar, orientar os que estão iniciando, né? A Bíblia nos mostra que quando as pessoas que estão vindo
recebendo a Jesus como Senhor e Salvador, e Deus está dando dons, presente para essas pessoas. E nós precisamos quem? Irmãos e irmãs que têm mais conhecimento para estar ajudando essas pessoas. Quando a pessoa erra, fala alguma coisa, depois a gente conversa com a pessoa. Fala, irmã, você trouxe uma mensagem de profecia numa hora errada. O pregador, a pessoa que estava tomando a atitude naquela, você não poderia passar assim. Então isso é orientação, ajudando a pessoa. Deus vai te dar daqui a pouco o Espírito Santo trouxe uma revelação. Você tem que perguntar para Deus: Deus, é do Senhor que me deu essa revelação? Se é, quando eu quero falar e para quem eu quero falar isso? Às vezes Deus deu revela alguma coisa e a pessoa nem aqui não está lá em Santos. E aí? A pessoa chega aqui na hora, Deus me deu, trouxe uma revelação, mandou tal. Quero falar com Deus, mandou falar com ele aqui, com ela. Onde que está? Não está aqui, está lá. Está vendo? São coisas assim que as pessoas que conforme já está conhecendo os textos da palavra de Deus, já vai ensinando as pessoas, né? E a palavra de Deus nos mostra isso. Eu lembro que quando eu me converti, eu entrei numa igreja uma vez, e o pregador estava pregando. Era na igreja Maravilhas. Eu estava lá. E o pregador estava pregando. Quando estava pregando, uma irmã se levantou lá e começou com mensagem, com profecia, pá. Eu não entendia essas coisas tudo que estava acontecendo. E aquele irmão, com muito amor e sabedoria, ele deixou que ela falou bastante coisa lá. E depois ele pegou e chamou a irmã e explicou para a irmã: você me dá liberdade de eu explicar algumas coisas? Somente para você eu poderia aproveitar para a igreja para explicar isso aqui. Você me dá liberdade? Ela falou: não, pode. Aí ele falou: a mensagem que Deus deu a você não era para ser dito aqui agora. E quando vocês estiverem aqui, aguarda, espera as coisas. Com bastante amor, mas ele explicou. Todo mundo lá. Por quê? Porque as outras que sabem dessa coisa, mas não explica. Não ajude as pessoas. Então esses ensinos é importante. Que o Senhor vai nos mostrando, né? E depois, no terceiro, que eu quero citar, falar sobre a série de dons de revelação. São dons que revelam alguma coisa. E seria, no versículo 8, palavra da sabedoria, que nos mostra que é um conhecimento futuro. Está vendo como a gente faz questão? Palavra da sabedoria está falando de um conhecimento futuro, é uma coisa. Quando fala sobre a palavra do conhecimento, já é uma diferença entre, agora é um conhecimento presente e passado. Por exemplo, nós fomos orar uma vez, nós fomos num lugar, numa casa, e Deus mostrou. Nós estávamos com uma irmã, eu e minha esposa, nós vamos visitar uma casa. E Deus tinha esse dom. Então vamos orar. Aí o Senhor mostrava para ela algo que tinha oculto, escondido.
Há muitos anos atrás, nós havíamos no centro espírita, e teve pessoas que iam no centro espírita, e depois nós, conhecendo da palavra de Deus, falamos para aquela família toda. Essa família se converteram, graças a Deus. Mas estavam com dificuldade, com coisas que estavam ocultas, escondidas. E nós fomos lá para orar. Quando nós fomos lá para orar, e Deus deu essa revelação. E falou: abre a porta, ali naquele quarto, abra lá, que tem coisa que precisa ser retirada dali. E eu, na hora H, eu fiquei. Nem o dono da casa, e ele era chefe, eu trabalhava na parte inferior, na estamparia, e ele tomava conta na outra parte. E a esposa, ela olhou para ela: vamos lá abrir o que tem. E quando abriu lá, tinha bastante coisas. Aí tirou lá de baixo, era uma blusa velha, antiga. Aí que ela lembrou o que tinha acontecido. Quando ela ia no centro espírita uma vez, foi um dia de chuva, se molhou tudo, e a própria mulher que fazia o trabalho, na hora que ela foi embora, deu uma blusa velha, e ela levou aquela blusa. E por ser velha, só foi porque estava molhada, né? Colocou lá, e lá estava lá. Eu estou mostrando isso, que um dom, capacidade que Deus dá para a pessoa, Deus usa para isso. Eu nunca saberia o que estava acontecendo lá. Mas Deus, através do dom, revelou, mostrou. Chegou lá, tirou a roupa, falou: essa aqui faz muito tempo. Foi lá no centro espírita, foi um dia que nós tomamos banho, chuva, e molhou. Então aquela senhora tinha me dado aqui. Tá? Por quê? O espírito maligno está escondido ainda. Eu estou citando várias coisas assim, por que os dons existem? Para que os dons? É para isso, para que haja quem tem e que também haja orientação. Outra vez nós fomos também numa casa. Tinha, como é que eu falo? Imagem. E já tinham tirado a imagem. E o que Deus mostrou para minha esposa? Como é que eu poderia saber isso aqui? Vamos supor que tivesse uma imagem aqui, alguém tirou aqui, né? Não saberia o que tem aí. Como é que eu vou saber alguma coisa? E através desse dom, Deus mostrou. Naquele lugar onde que tinham tirado aquela imagem, aquela consagração. E sabe por quê? Estava lá, naquele lugar, onde que tinha colocado o prego. Pá. Você fala: você está vendo coisas doidas. É isso aí. O que você faz para o diabo, seja prego, seja o que for, é consagrado ao diabo. Quer seja o prego, seja o que você quiser, é consagrado a ele. Está vendo? Eu, para fazer mensagem para muitas pessoas aqui, fica tudo louco. Se eu for falar de cada das coisas aqui. Ele está vendo como existe nas coisas espirituais? Quando vai passar o batismo, por exemplo, que eu estou dizendo para você: irmão, você recebe a Jesus como Senhor e Salvador diante de Deus, aquele que fez o céu, a terra, diante dos principados, das potestades. E tem que irmão ficar olhando para o outro rindo. Não sabe nem o que eu estou falando. Rindo. Não sabe nem o que é potestade, o que é príncipe. Não.
E fica rindo um pouco. Quando eu estou dizendo essas coisas aqui, a consagração que está dando aqui no batismo e passando aqui, mostrando para as pessoas, diante de Deus Pai, dos principados, tanto da parte de Deus, da parte do inimigo que está assistindo o que está acontecendo, quando ele vai dizer, sim, eu estou recebendo a Jesus como Senhor Salvador, isso está sendo escrito aqui. É sério o negócio aqui. E tudo isso eu estou chamando a atenção por causa desses dons, dessas capacidades que Deus dá ao crente. Quando ele recebe a Jesus, ele já recebe esse presente. O que precisa que haja ensino. E para isso nós precisamos de irmãos e irmãs que estejam ministrando, ensinando aos que estão se aproximando de nós. Não só ou pastor ou pastora, não. É todos nós. Então, esses dons que revelam, que nos trazem conhecimento futuro, o que são presente, ou que foi passado, no caso que eu falei agora há pouco para vocês, são coisas que já foi passado. E tem hora que Deus está revelando o que está acontecendo agora. É presente, Deus vai revelar agora. E também, no versículo 10, nos fala também sobre discernimento de espírito. O que seria isso, esse de espírito? Às vezes a pessoa, vou dar uma ilustração assim, para ser simples, para a pessoa entender. O irmão ou irmã que tem esse dom, esse presente de Deus, que deu, não para ele, mas para a igreja, para abençoar as pessoas. Essa pessoa que tem essa capacidade, quando ela vai orar com a outra pessoa, Deus mostra, revela. Às vezes Deus nos mostra de diversas maneiras. É como se fosse um bichinho na cabeça da pessoa, mexendo. E Deus mostra, é um espírito maligno que está dentro da dor de cabeça. A pessoa que está aqui, que tem esse dom, que vai orar, na mesma hora, o que a pessoa faz? Ela não fica falando para os outros o que está acontecendo, como eu estou explicando para vocês. Mas a pessoa agora já está pondo as mãos sobre aquela pessoa, nem sabe o que estava acontecendo com a pessoa, mas ele põe a mão. E essa pessoa começa a repreender o espírito que está com essa dor na cabeça dessa pessoa. Depois que acaba, determina tudo, a própria pessoa fala, eu estava com uma dor de cabeça, ninguém sabia. É esse dom que a pessoa tem. O que está oculto e escondido, Deus não mostra. Essas coisas é importante? Lógico que é importante. Porque nós vivemos aqui na área física. Se vocês não sabem, não conhecem as coisas espirituais, vocês tropeçam toda hora, não sabem o que está acontecendo. Nós precisamos. A pessoa, quando recebe a Jesus Cristo, Deus dá essas capacidades para a pessoa. O que nós precisamos é desenvolver aquilo que Deus tem nos mostrado. Eu queria quase terminar aqui, mas eu quero colocar uma coisa que é muito importante sobre as razões que identificam a falta dos dons hoje em dia que está acontecendo. Por exemplo, incredulidade. A pessoa não crê. E tem vários textos da palavra de Deus que nos mostram sobre isso. Também secularismo na igreja. Desinteresse. A pessoa não tem interesse. Falta de temor, de respeito às coisas de Deus. Estou falando com crente, hein?
Não estou falando com gente do mundo, não. Estou falando com crente. E essas desculpas é tudo aqui, ó. Incredulidade, desinteresse, falta de temor a Deus, pecados não confessados. Ontem e hoje teve encontro aqui. E o que se faz em encontro? A gente sempre está ensinando aqui. Tem outros pastores de outra igreja, eles nem querem falar sobre isso, de encontro, que é coisa, é perigoso, é não sei o quê. É ensino na palavra de Deus, está na Bíblia. E o que é feito isso aqui? No encontro, a pessoa quer se colocar diante de Deus, quer que haja uma mudança, uma transformação, ele vai no encontro. Ele fica o dia todo. Por isso que fica o dia todo aqui. Tem irmãos que já estão a semana toda, irmãos que estão orando, intercedendo. Orando, enquanto está fazendo alguma coisa, eu estava lá embaixo, eu via outras pessoas orando, se intercedendo naquela hora. E cada mensagem da palavra de Deus que se traz, para quê? Para que tenha confronto, briga com quem? Não com as pessoas, mas com nas áreas espirituais. É como se fosse um espírito maligno. Vou mostrar coisas simples assim para a pessoa entender. Espírito maligno velho que está na casa de pessoa aqui. Para você poder entender que fosse um demônio grande, forte, gordo, faz muitos anos, ele faz o que quer. E quando vem no confronto, vem esses na palavra de Deus. Esse demônio que está assim, ele já começa não gostando do que está se fazendo. Aí vem outra mensagem, aí confronto. Aí vem outra mensagem, confronto. Outra mensagem, louvor. Tá. Esse demônio, ele fala de duas uma, ou eu vou embora, meu amigo, porque eu não vou ficar mais nesse lugar, não. Agora, você vinha aqui numa semana toda, uma vez numa semana, você vem e senta com esses problemas ocultos e escondidos. Você acha que esse que está dormindo lá há muito tempo, trabalhando assim com você, só através de uma mensagem da palavra de Deus é suficiente para... Não. Não é só vir no domingo aqui, sentar e ficar assim, isso aí não. Então você não tem uma visão do que é na área espiritual, você não sabe. Nós precisaremos todos os dias, quando nós pecamos, erramos, mais rápido possível, pedir perdão, se acertar rápido. É isso que Deus quer, e Ele quer que nós façamos isso. Pecados não confessados, coisas velhas que também. Negligência à oração. O amor esfriando, como diz o texto da palavra de Deus. Falta de ensino bíblico a respeito do que estamos falando hoje, alguma coisa. E nesses dois encontros, o que eles fizeram foi isso, ensino. Então, queridos, quero destacar para vocês uma coisa importante aqui também. A diferença básica entre dons, que nós aprendemos até agora, talento e dons, né, que nós temos mostrado aqui. Vê a diferença entre fruto do Espírito Santo, que hoje foi dito hoje. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 2, de 1 a 11, que nós lemos, esse texto nos fala que o apóstolo Paulo diz que nós somos dados
são recebidos, nós recebemos os dons de Deus. Mas olha o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22, é diferente aqui agora. O fruto é gerado no coração. Isso requer que a pessoa desenvolva aqui. Outra parte, vem da parte de fora, né? Vem para dentro. Agora, lá em Gálatas nos fala, vem de dentro para fora. São completos, plenos, perfeitos. Tiago nos mostra, capítulo 1, verso 17. Por outro lado, desenvolve-se, cresce tempo. Por isso que a maioria não funciona. Quem já foi na roça, que você vai ter que plantar, aí, por que existem essas coisas? Tudo quanto que foi dito e feito é para Deus estar com propósito. Quando você precisa tirar da terra, abrir um buraco, colocar a semente, e esperar, e carpinar, e 2 anos, 3 anos, para dar fruto. Se você não tem essa paciência, querido, é o caso que tem muita gente que não tem paciência. Outra coisa, esse texto nos revela o poder de Deus e revela o caráter de Cristo. Estou vendo a diferença entre ser dons espirituais, como do fruto do Espírito é diferente para a pessoa poder entender. Então, por causa do tempo, eu vou fechar aqui. Concluindo. O Espírito Santo diz que nós temos recebido do Senhor os talentos, os dons espirituais, para que obedecemos este ensino sobre essa série sobre mordomia e vida. Todos esses talentos só serão multiplicados de acordo ao uso que fizermos deles. O que recebeu um talento não soube aproveitá-lo. Não esqueçamos que recebemos toda a ajuda do céu, mesmo que seja um só talento para ser desenvolvido. Breve ouviremos aquela palavra, a bem-aventurança do Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria do teu Senhor. Estimados irmãos, nós temos certeza de que você poderá ouvir estas palavras de Cristo falando-lhe pessoalmente. Coloque-se hoje ao serviço do Senhor, motivado apenas pelo amor que Deus pôs no teu coração. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Todo o ensino que foi dito, falado, para mim e também para meus irmãos. Espírito Santo de Deus, que tudo quanto foi dito, falado, que seja de acordo contigo, que eu entendo, e que o Senhor esteja então fazendo com que isso aumenta, multiplica na vida de todas essas pessoas que aqui estão. Mas se alguma coisa foi dito, falado, que não é da parte do Senhor, eu te peço, Senhor, tira, apaga, tira da visão o que está oculto e escondido, Senhor. Assim nós oramos agradecidos, Pai. E o fizemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.